Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Os Donos da Bola com todas as informações da preparação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras em mais um derby, e o Corinthians vem trazendo muita preocupação por causa da situação de tantos jogadores lesionados. E nós vamos ver tudo isso agora com os nossos amigos dos Donos da Bola. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pra mim, não. Então é o seguinte, o Corinthians joga contra o Palmeiras sábado. Tem vários desfalques, Souza, Decilo e Paulo do Vale. Tipo, Hugo, não sei se joga. Você tem Garro, que são dois jogadores importantíssimos para o esquema. Falam que o Angileri pode jogar, não sei, não tenho certeza, né? Se não jogar, também o Angileri. Qual a ideia? O Memphis, que está com o tornozelo inchado, qual a ideia disso, Souza? Vai colocar aqui na tela em relação ao Palmeiras, que joga sábado na Arena Barueri. São desfalques consideráveis e importantíssimos, mas assim, a gente tem falado que o Corinthians hoje tem um sistema de jogo bem definido. Eu esperava que o Corinthians passasse um sufoco maior do que foi no jogo do empate na Sul-Americana. E o Corinthians foi lá, jogou, e quando coloca o time, alguns jogadores titular, o Corinthians sobra em campo. Então o Corinthians hoje é um time que tem um sistema. Demorou o seu Ramon Dias achou. Então, são jogadores que faz falta? Fazem. Mas assim, quando você tem um sistema de jogo bem definido, essa falta você não sente tanto. Porque você troca jogadores, mas o sistema é o mesmo. Para mim, o Corinthians... Mas perdendo o Rodrigo Garro, o Hugo Souza, o Memphis, eu acho que e o Gustavo Henrique e o Fabrício de todos aí, o que mais vai fazer falta se chama Hugo Souza. Porque o Corinthians já ganhou do Palmeiras. Sem o Rodrigo... Acho que ele não perdeu nenhuma vez pro Palmeiras, acho que o Hugo Souza. É isso. Para você, Decilo? O Donelli fez uma boa partida agora na Copa Sul-Americana também. Está adquirindo confiança, mas sem dúvida nenhuma o Hugo Souza faz falta. Agora, não sei se o Memphis joga. Sem o Memphis, a coisa muda de figura. Hoje eu enxergo o Corinthians jogando o melhor futebol que o Palmeiras. Não tenho dúvida. O Palmeiras hoje está numa instabilidade, até emocional. Essa questão com ontem já mostrou isso. Já mostrou isso. Obrigado, Sonso. Desculpa aí. Já mostrou essa superioridade. O momento do Corinthians hoje é melhor que o momento do Palmeiras. Eu acho. Não vai ter o Ramon Dias, que foi expulso também, né? Vai ter Miliano. Vai ter o Filhinho. É um treinador verdadeiro. Na verdade, o treinador é Miliano. Respeito muito o Ramon Dias, mas o Miliano é o cara que sustenta tudo, que faz toda a organização. Ramon Dias tem o seu valor, mas eu não tenho dúvida que um treinador hoje, para mim, não faz falta a hora que está ali no banco de reserva. Treinador bom é o que ganha o jogo na semana. E o jogo vai ser em Barueri, e esses dias eu estava ouvindo o pessoal do Corinthians falar do gramado sintético também, lá, que não conhece o gramado, que é diferente do Allianz Parque. Também não é um igual. Componente. Não, conhece sim. Jogou ano passado lá. Não, é um jogador que deu entrevista depois do jogo, que eu não me lembro qual foi, cara. Não conhece? Acho que foi o Bidon. O Bidon. Fala o seguinte, Breno Bidon, pega o carro, vai lá para Barueri, entra lá e conheça. Jogador que joga bola, meu irmão, não escolhe campo, truta. Que ele foi perguntado sobre tudo isso. bem, mas tudo ele respondeu, tá tudo certo. Ó, você tem 18 anos, 19 anos, tem que jogar no asfalto, irmão. Tem que jogar na rua. Jogar lá, tem que jogar e tem que ser o melhor jogador em campo. Paulo do Vale, e todos esses jogadores aqui, o que mais perde o Corinthians, que tá trauma pra mim, o cara não tem que ficar fora. Incômodo pra mim, o cara não tem que ficar fora. Agora, a lesão é diferente. E pra mim tem dois que tem lesão. Hugo Souza e o Angileri. E aí, atende tendinopatia patelar no joelho. Está inflamado o joelho dele. Essa nomenclatura aí. E aí, Paulo do Vale, pai do Santiago? Agora, é impressionante o Coronado, né? Você vem falando isso nos últimos tempos. Um ano que eu falo isso. Bom, ele vai sair doutor do Corinthians, né? O Corinthians está formando um médico aí, porque ele não sai do departamento médico, é impressionante. E quase sempre que o Garro tá machucado, ele tá também, né? Que seria uma oportunidade, às vezes, dele desenvolver o futebol e fazer valer. Não sei o que acontece, né? Na hora que precisa dele, ele machuca também, né? É uma coisa muito... Pelo amor de Deus, quando você mais precisa do cara, mais ele tá machucado, mais que o titular. E aí ele não consegue jogar, porque para mim foi a pior contratação em relação ao que aconteceu. Mais que o Pedro Raul, mais que o Félix Torres, mais que o Rojas,
Mas o Essa Félix- foi uma das piores contratações da história do Corinthians, esse menino que chama Igor Coronado. Pode falar mais que o Pato. Ia falar mais do Félix Torres, cara. Ele gosta. Ele é ruim, né? Ele gosta de emoção, né? Não, ele é ruim, cara. Cara, que Pô, impressionante. ele é ruim, velho. Ele Olha, é ruim como zagueiro. Se não é o É um Hugo zagueiro Souza- péssimo. se Ele não incorporou o espírito corintiano. Qual? Aquele de emoção, sabe? Isso, tem que Corinthians, ser tem que ser emocionante. Corinthians. Cara, eu entrevistei depois do pênalti do Hugo Souza, o Corinthians campeão, essa coisa toda. Eu falei, mas, cara, a hora que você tomou o vermelho, o que passou na tua cabeça ali, cara? Que eu ia ficar de folga o Você já próximo tinha- jogo. Você já tinha. Não, era a final do Paulista. Eu sei. É. Aí ele E já ele tinha... tá diferente. E realmente ele vai estar. Cara, no não. Paulista do Na ano primeira que vem. rodada do ano que Na vem. primeira rodada ele não joga. Sim. Se ele tiver aí, né? É, Espero que sei. não esteja. Cara, se não é o Hugo Souza, ele não continuava. A E no torcida- jogo agora, o último jogo agora, contra a equipe do Ele ia fazer um América gol de contra. Cali, o cara dá um chute pra cima, volta andando, o cara faz o gol e ele ainda dá condições O A cara chuteira vai- dele tem uma impedimento. bigorna. A chuteira dele tem uma bigorna. Tá de brincadeira. Vamos lá, então. Tem esse time aí. Vamos lá, coloca aí pra mim, em relação ao Palmeiras que jogou ontem, qual a ideia do time que jogou ontem e do time que enfrenta o Corinthians sábado na Arena Barueri? Provavelmente. Que é da Leila, né? É dela. 35 anos, né? Isso, provavelmente ele deve vir com força máxima. Ele não ganhou ainda, isso é muito chato, conhecendo bem o Abel. O Abel está com o Corinthians engasgado, vai querer entrar com o time, independente se quem jogou o jogo todo ontem ou não, ele vai com o que tem de força máxima, porque é um clássico, né? Ele sabe que uma derrota de novo para o Corinthians vai trazer mais pressão. Acontece nada pra ele, Souza. Acontece pressão. Pra ele, não. Não acontece. Ontem ele falou que foi o que mais atingiu psicologicamente ele como treinador. Tudo né? bem, ele vai ficar sentido. Você tem razão. Mas não vai acontecer nada com o treinador. Porque ele tem crédito, e muito crédito, e nem vai acontecer nada com o Emiliano e com o Ramon Dias. Diferentemente se o Corinthians perdesse para o Palmeiras na final. Nem Emiliano, nem Ramon Dias continuaria no Corinthians. Há uma diferença. Mas para um time que está jogando mal, uma derrota num clássico, aí Perdeu o título. pesa bastante. Em 2 jogos É, perdeu o exatamente. título. O brasileiro são 38 rodadas. Ele conseguiu, na Arena Barueri, ano passado, empatar com o Corinthians Um a menos. com 2 a menos. Dois o a zagueiro menos. foi pro gol. Foi porque o o Gustavo mão de Henrique. largatixa lá, quando joga com o Corinthians, ele pipoca. É, o que Everton, é o Everton. tomou o gol lá do Rodrigo Ah, Souza. todos os gols que ele tomou contra o Palmeiras, todos foram frango. Todos. Todos foram frango. Todos ele falhou. Diga-se de passagem. É o seguinte, qual a ideia em relação ao Corinthians, se tiver o time, hein? Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, não, cara, meu Deus do céu. André Félix Ramalho. Torres e o André Ramalho e vai jogar o Angeleri. Se não jogar, Matheus Bidu. Aí você tem Ranielli, que para mim é um dos melhores jogadores do Corinthians, Martins. José Martínez, aí você tem o Carrilho, Carrilho joga demais, cara. Tá louco. Romero, Memphis Yuri. e o Roberto. Qual a ideia desse time para enfrentar o Palmeiras, que precisa, de uma certa maneira, voltar a jogar bem? Porque qual foi a última partida que o Palmeiras jogou bem? Você lembra, Paulo do Vale? Nossa, Não lembra? Fala. não lembro. Lembra? Não Você lembra? Paulista, São Bernardo. 3-0. Verdade. 2 gols do Estevão e 1 do Flávio Lopes. A última vez que o Palmeiras jogou bem, nadou, passeou, arrebentou, foi contra o São Bernardo. Quem foi campeão? O Corinthians. Mas o que não quer dizer nada. Nesse jogo do Corinthians, se o Corinthians jogar com esse time titular, há um problema pro Palmeiras ou não para você, Souza? Opa, com certeza. O Corinthians hoje, sem sombra de dúvida, joga melhor do que o Palmeiras. Isso aí é só você ver o Campeonato Paulista, ver quem foi campeão e ver o retrospecto do próprio Ramon. O Ramon não perdeu ainda para o Abel, isso incomoda o Abel. O Abel mesmo falou na sua entrevista. Agora, uma derrota traz uma pressão muito grande para o lado do Palmeiras. Independente se ele tem crédito ou não, vai trazer uma pressão enorme, porque o torcedor não... O torcedor cobra. É isso aí, galera. Essas foram as informações e como vocês viram, a situação do Corinthians não é boa. O Corinthians tem aí pelo menos 6 lesionados, né? Não lesionados, mas nós temos aí alguns que estão com incômodo, mas que são prováveis desfalques no derby. E como foi dito, um dos que mais vai fazer falta é sem dúvida o Hugo Souza.
Você concorda com isso? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Porém, nós temos aí Memphis Depay, né, que nós já sabemos que quando está em campo é uma ajuda muito grande, principalmente para o Yuri Alberto, né, é uma dupla de ataque incrível, já se tornou assim uma relação muito animadora para a torcida, porque quando a torcida vê Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque, já sabe que vai ser um grande jogo, mesmo que não tenha gol, mas já sabe que vai ser uma partida espetacular. E nós vimos isso nos outros jogos, apesar de alguns jogos o Corinthians ter perdido muitas oportunidades, né? O Yuri Alberto acaba tendo muita chance e nisso acaba perdendo muitos lances, muitos gols, mas nós vemos lances muito bonitos e é claro, o Corinthians sempre mostrando que o seu elenco é imbatível. O elenco do Corinthians, não digo isso simplesmente sendo torcedor do Corinthians, né? Mas nós vemos que o Corinthians, quando ele entra com a garra, né? Quando arruma ali o meio de campo e a zaga, o ataque não tem vez. Porém, o Corinthians também tem os seus momentos ruins, né? Seus tempos de vacas magras, que é quando ele não arruma o meio de campo, deixa uma bagunça e a zaga não consegue segurar nada. E ainda mais sem o Hugo Souza no gol, nós vemos o Corinthians acaba perdendo. Porém, não é o histórico de Corinthians e Palmeiras, como foi dito no programa. O Ramon Dias ainda não perdeu para o Abel, isso significa o Corinthians já vem aí de uns bons jogos, né, desde o ano passado, ganhando do Palmeiras e principalmente dentro da casa do Palmeiras. E acredito que mesmo com alguns desfalques pode não ser diferente no próximo jogo agora. Né? E é claro que você já sabe que todas as informações do Timão você encontra aqui no canal. Então deixe nos comentários a sua opinião. O Neto trouxe aí a provável escalação do time para esse jogo, né? O que seria para o Neto a escalação perfeita. Você concorda com a opinião do Neto? Deixe nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias e ative o sininho para receber a escalação completa do Timão assim que sair aqui no canal. E é claro, o jogo e o pós-jogo do grande derby, e é claro, sul-americano do Corinthians, que está só no começo. O Corinthians fez só 2 partidas, não foram as melhores, mas o Corinthians tem demonstrado uma evolução muito boa, né, nas Copas. E tudo isso você encontra aqui. Então se inscreve, deixa o seu like e não perca nenhuma notícia do Timão. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!